Amazonas Urgente de volta, agora Band Eleições 2024, roda a vinheta. O Amazonas Urgente dá prosseguimento às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Cada um deles terá 15 minutos e serão sorteados 10 temas ao vivo durante a programação. Oportunidade para você, eleitor, conhecer os planos de governo. O candidato de hoje é o Wilker Barreto, Obrigado, do Mobiliza. Rito, Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, candidato? Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Espero poder contribuir aí com o amadurecimento do voto. Você pode sentar, candidato. Serão 15 minutos. A ordem de entrevistas foi definida com os representantes dos partidos na sede da Band Amazonas. Tempo na tela a partir de agora. Por que o eleitor amazonense deve confiar o voto a Wilker Barreto? Você pode responder a partir de agora. Tempo na tela. Vitor, eu quero apelar para o bom senso de Manaus. Bom senso cabe em qualquer lugar. Eu acredito que eu consigo reunir todas as qualidades necessárias para que Manaus possa ter no próximo janeiro de 2025 um prefeito que se importe com a cidade, um prefeito que cuide dela, um prefeito que administre com zelo o dinheiro suado, arrecadado através dos impostos. Nós temos um plano de governo construído por nós. O que me permite hoje pedir o seu voto é que eu aposto muito na experiência, no currículo, no preparo, que é o que me trouxe até aqui. A coragem, a determinação de ser um deputado combativo. Eu até peço desculpa porque eu estou de terno, porque eu vim da Assembleia Legislativa, eu estou trabalhando todo dia. Os problemas do Amazonas não param e eu preciso fazer jus ao salário que o povo me paga de deputado estadual. Então, eu quero que você conheça um pouco a minha história, minha biografia e nossas propostas, que eu tenho certeza que Manaus, o bom senso, irá prevalecer no 33. Então vamos ao primeiro tema a ser sorteado. Trânsito de Manaus, mobilidade urbana. De forma muito objetiva, dentro das 10 perguntas que eu tenho que responder, nós temos que ter uma cidade que se pense mobilidade urbana. Uma cidade que tenha um planejamento 24 horas. Vou dar o exemplo de hoje. Uma carreta virou na madrugada e amanheceu o dia, ainda se encontra lá e Manaus parou novamente. Nós temos um centro de monitoramento ali no final da Paraíba. Manaus precisa ser uma cidade 24 horas. Uma prefeitura não pode dormir. Então, quando eu falo em mobilidade urbana, eu estou falando também de muitos estabelecimentos comerciais, como ali na Constantino Neres, que estão ocupando uma faixa no desembarque e embarque. Com isso, já dificultando a mobilidade caótica. Nós temos que ter uma cidade que monitore os principais corredores. Nós vamos melhorar o transporte no que diz respeito a assumir o transporte junto com os empresários. Na nossa gestão, empresário vai compartilhar a informação, não vai mandar no sistema. Vamos ao próximo tema a ser sorteado, 12 minutos. Transporte público, quais as propostas para o transporte público de Manaus? Nós vamos trazer a tecnologia para dentro do transporte público. Tecnologia? Sim. Hoje a gente consegue ter e precisamos ter o transporte na palma da nossa mão. Por que eu preciso chegar meia hora antes na parada, ficando me expondo, e eu vi aqui reportagens de assaltos aqui, na cara limpa, se eu posso chegar 5 minutos antes e pegar o coletivo? Nós vamos controlar a frota. Eu tenho certeza que hoje Manaus, Vitor, não roda com mais de 1.000 ônibus. Precisa rodar conforme está no contrato. Hoje, o preço da tarifa que determina não é a prefeitura, que determina é o empresário, porque é com base na bilhetagem que eles controlam, que se tem um custo chamado índice de passageiro por quilômetro. Na nossa gestão, o assunto será compartilhado e aberto à população. Não esqueçamos, R$500 bilhão de prefeitura e governo são todos os anos abordados no tema. Então, transporte coletivo para nós é implemento de tecnologia e cumprimento de contrato. Vamos ao próximo tema, então, a ser sorteado. Infraestrutura, candidato. Nós vamos fazer funcionar 16 centros que são nós chamados distritos de obra, que hoje são só de enfeite. Nós vamos fazer o controle do asfalto que entra e que sai. Você, meu amigo, minha amiga que me assiste, sabe
que o asfalto que é comprado hoje com o suor não vai para a ponta, que o cimento que entra não é controlado. Uma cidade que gasta milhões com infraestrutura não vê esse dinheiro na ponta. Só tem uma forma de eu ter controle de estoque, trazendo a informatização. Quando nós colocarmos para funcionar os 16 distritos de obra, você vai ver que esse buraco que se encontra hoje nos bairros de Manaus, porque na nossa gestão, Manaus é toda ela, não as vias principais. Certo. Vamos ao próximo tema a ser sorteado. Candidato, gestão ambiental. Obrigado pela oportunidade. Eu sou mestre nessa área. Eu quero aqui abordar um tema que está me tirando o sono e está passando despercebido pela omissão do atual prefeito. Manaus hoje é uma das piores cidades com arborização, o segundo pior indicador do país. E esses medidores aéreos que hoje estão querendo tomar conta da cidade, como é, Vitor, que eu vou arborizar Manaus tocando no fio? Eu estou abrindo guerra contra os medidores aéreos. A atual gestão não abriu um documento contra essa atrocidade. Eu não estou falando nem dos aspectos paisagistas, que já seria o suficiente para enfrentar essa problemática. Se os medidores aéreos não forem contidos, não existe possibilidade de nós tornarmos uma cidade arborizada. Nós somos o único candidato que tem propostas como sustentabilidade, que é o lixo é riqueza, que é o Manaus sustentável. A garrafa PET, o plástico, o papelão, o eletroeletrônico só deixará de ir para o Igarapé se ele tiver valor. Hoje, só Manaus que trata lixo como lixo. Nós vamos economizar milhões. Manaus hoje gasta, Vitor, mais de R$500 bilhão por ano com limpeza. E nós vamos olhar para dentro economizando, você, meu amigo sucateiro, e você, meu amigo catador. Na nossa gestão, vocês terão um valor fundamental, porque são eles hoje que não deixam Manaus alagar mais. Sem os sucateiros e os catadores, Manaus estava entregue à própria sorte no que diz respeito à questão da coleta seletiva, que não tem, é apenas 2%. Se tem alguém, um prefeito, que tem autoridade para falar de meio ambiente, sou eu que, primeiramente, estudei para isso. 8 minutos, vamos ao próximo tema. Combate à fome, candidato. Quais as propostas? Emprego e renda. Cidade que não gera emprego e renda, gera miséria. Eu caminhei ontem na área comercial do Novo Aleixo. Falei com vários empresários, micro e pequenos empresários. Quer combater fome? Permita que uma empresária que eu apertei a mão, que tem um comércio de sorvete, que quer ampliar, quer gerar emprego, de outro senhor que eu apertei a mão, que faz salgado manualmente, e o seu sonho é comprar uma máquina de salgado. Nós vamos criar o Banco Empreendedor, que vai atingir tanto aquele que quer empreender, micro, pequena e média empresa, que é que gera riqueza. Eu vou manter os restaurantes populares, porque eu só posso combater a fome dando oportunidade. Mas entre um cartão de 150 e o emprego e uma renda, eu sou pelo emprego e a renda. Por isso que emprego e renda é o primeiro item do meu plano de governo. Eu tenho a formação acadêmica necessária para fazer o dinheiro voltar a circular. Eu sei quando eu falo, Vitor, de currículo, de experiência, certo? Incomoda muitos candidatos. Mas se isso não for um determinante, se isso não for um divisor de água, eu não sei o que é. Nós temos uma cidade hoje mal cuidada. A pobreza e a miséria bate na sua porta. E você quer continuar com essa gestão? Quer trocar ela para passar para alguém que nunca administrou um carrinho de pipoca? Quer passar ela para um grupo que machuca hoje o Estado governando? Eu só tenho o meu currículo, eu só tenho a minha experiência para oferecer. Eu cresci com a minha mãe me falando e muita gente cresceu. Estude para poder ser alguém na vida. E é nisso que eu acredito, eu quero poder devolver isso servindo. Vamos ao próximo tema, então, candidato. Saúde. Olha, eu falei ontem com um prefeito do interior, prefeito Tefé. Estava falando com o prefeito Nixon. Lá é a ideia que eu tenho para Manaus. Expansão dos horários das UBS às 22 horas. Quando eu falei essa minha proposta para o prefeito Nixon, ele falou: deputado, eu já faço isso em Tefé.
4 UBSs funcionam até 23 horas. Sabe o que ele me falou, Vitor? 30% do volume do hospital eu reduzi. Só tem uma forma de eu ajudar a saúde, é botar para funcionar 255 unidades de saúde que hoje fecham as portas às 17 horas. Nós vamos zonear Manaus, vamos botar as 10 policlínicas para funcionar. Manaus já teria muito, se fosse eu prefeito, um hospital 24 horas. Era só, prefeito Davi, usar uma fala que eu usei no início dessa minha entrevista, bom senso. 100 milhões de tinta está fazendo falta hoje no hospital 24 horas. 600 milhões de publicidade, não é que não tenha que ter publicidade institucional, mas 600 milhões de reais, eu vou cortar metade disso e vou investir em saúde. As tomadas de decisão, a falta de bom senso é que está impactando em você, meu amigo, minha amiga. Uma saúde que você sabe não é a melhor do país. Quem sabe é quem usa. Por isso que nós vamos botar para funcionar o que tem. Não precisa inventar a roda, é só ser gestor. 5 minutos, vamos ao próximo tema. Transparência. É obrigação. Eu vejo candidato aí falar em projeto de lei, combater a corrupção. Qualquer servidor público, em qualquer cargo, tem obrigação de combater a corrupção. Eu posso falar que gosto da transparência, porque eu fiz a Câmara Municipal de Manaus ser um dos parlamentos mais transparentes, que eu acabei com o papel lá, Vitor. Eu digitalizei, eu informatizei. Se tem alguém que tem um case de sucesso em transparência e leis, eu tenho leis na Câmara de compliance. O compliance será um carro-chefe da nossa gestão, porque quanto mais transparente for uma gestão, mais eu economizo o teu dinheiro. Vamos ao próximo tema, temos 4 minutos. Habitação, candidato. Eu serei o prefeito que mais buscarei linhas de crédito e usarei empréstimos, mas não empréstimos para tapa-buraco. O atual prefeito gastou 1,5 bilhão em manutenção da cidade e ele esquece que tem 4 bilhões no orçamento para isso. Imagina, você que me assiste nesse exato momento, que está sem habitação, 1,5 bilhão na construção de apartamentos, porque eu sou defensor da verticalização, de pegar vazios habitacionais e verticalizar. Com isso, você economiza a manutenção da cidade. Nós vamos usar a capacidade de endividamento para as questões estruturantes, duplicação de grandes avenidas para melhorar a mobilidade urbana, construção de moradia, porque eu, além de combater a questão do déficit habitacional, eu vou gerar milhares de empregos. É o pedreiro, é o eletricista, é o mestre de obra, é o ajudante. Economia que se movimenta é quando você injeta nela. Não adianta pegar empréstimo e dar para 6 CNPJ ficarem milionários e o dinheiro parar de circular em Manaus. Vamos ao próximo tema, 2 minutos e 50. Turismo, candidato. Um vetor econômico. Manaus precisa conhecer Manaus. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos mostrar Manaus primeiramente para os seus moradores. Tem muita gente que não conhece o potencial turístico da sua própria cidade. Eu vejo, e nós vamos ter uma boa relação com a ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, a Abrazel dos restaurantes. Eles têm os caminhos, eles só precisam ter uma prefeitura que abra as portas. Mas para nós termos turismo, nós temos que ser uma cidade propícia a negócios. E é esse o meu objetivo, desburocratizar Manaus para você que gera emprego. Prefeitura não gera emprego, só gera impostos. Candidato, as considerações finais, 2 minutinhos a partir de agora. Eu quero pedir que cada um eleitor, principalmente você que está indeciso, você tem uma grande responsabilidade. Cabe a você escolher o próximo prefeito. Se a atual gestão lhe agrada, que eu tenho certeza que não, mantenha, é o livre-arbítrio. Se você acha que Manaus precisa respirar novos ares de gestão, eu quero me oferecer. Eu quero oferecer a minha história. Eu sou daqui, nasci aqui, meus filhos são manauaras. Eu quero poder contribuir com a minha cidade. Eu sou um deputado combativo. Eu sou um deputado que não me calo. Eu sou um deputado que se posiciona. O meu currículo, quando eu procuro exaltar, Vitor, é para me tornar diferente.
Eu não tenho os milhões das campanhas. Eu não vou ter nem tempo de televisão. Muitas das vezes eu não consigo participar nem dos debates. Espaços como esse aqui me permitem falar com você, ao vivo, e dizer que eu me preparei para isso. Eu virei deputado estadual, poderia estar acomodado, e fui fazer um doutorado, porque eu entendo que quanto mais preparado eu estiver, melhor eu tenho capacidade de servir. O prefeito tem uma atribuição de cuidar de pessoas. Quando você falta um remédio numa UBS, você está colocando a vida em risco daquele que não tem o dinheiro para comprar sua losartana. Quando você obriga um pai de família, uma mãe de família, certo, a não trabalhar porque não tem o seu filho na creche, isso é um problema social e econômico. Eu tenho a solução, o Fundo Municipal de Educação Infantil. Eu não estou sonhando em ser prefeito para querer realizar um sonho pessoal. Eu quero poder deixar um legado, assim como eu deixei quando eu fui presidente da Câmara Municipal de Manaus. Por isso que eu peço teu voto, analise a nossa história, vota no 33 e vamos mudar Manaus. Candidato, muito obrigado por sua entrevista. Wilker Barreto, do Mobiliza. Essa e outras entrevistas estão disponíveis nas redes sociais da Band Amazonas. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta as vagas de emprego do Cine Manaus. É já já.